Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais um vídeo da semana? Essa semana eu vou falar um pouquinho a respeito do luto coletivo, né? Eu acho que se a gente olhar um pouquinho ao nosso redor, a gente está vivendo um momento um pouco assustador, né? Onde eu percebo que muitas pessoas estão estressadas, angustiadas e com medo mesmo de que algo vai acontecer daqui a pouquinho, né? Frente a tantas tragédias que a gente tem visto aí, né, o tempo todo nas mídias, enfim, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre luto coletivo. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um luto coletivo, né? Por que essa palavra? Luto coletivo é aquilo que a gente sai da nossa individualidade. Então, o luto individual é quando você tem, né, dentro da tua família, das tuas amizades, dos personagens que estão ao seu redor e uma dessas pessoas acaba falecendo, né? Você vai viver um luto ali junto com as pessoas que estão presentes na vida dessa pessoa que se foi. Ali a gente chama de um luto individual, um luto familiar, né? Um luto que está se vivendo ali na emoção daquela pessoa. Quando a gente chama de coletivo, é um número muito grande, é tudo muito maior, né? Você, de certa forma, ou grande parte das pessoas que se foram nessas tragédias todas, a gente não conhecia, né? Os meninos que morreram queimados lá no Flamengo, a gente não conhecia aqueles meninos, mas a gente acaba, de uma certa forma, sofrendo por imaginar o que aconteceu com eles, por imaginar as mães, os pais, as famílias todas, né, que acabam tendo que viver essa dor muito grande. Então isso a gente chama de luto coletivo. É quando atinge um número muito grande de pessoas e aquilo vai virando um rastilho de pólvora e você não consegue evitar. Todo mundo vai sofrendo e vai tendo essa sensação. Agora, aonde nasce essa sensação, né? E por que consegue atingir um número tão grande de pessoas? Porque o ser humano tem uma coisa chamada empatia. Nós vivemos em sociedade, então é muito natural que a gente sinta e sofra um pouco da dor do outro. A gente se coloca no lugar do outro e a gente consegue perceber o que o outro está vivendo nesse momento, né? Sejam essas pessoas parentes, amigos, profissionais que trabalhavam com essas pessoas, como o jornalista, né? Então a gente vai sofrendo um pouco por essas pessoas todas. E o que vai acontecendo conosco, do lado de cá de tudo isso? A gente começa a se abalar, a gente começa a ter alteração do nosso sono, do nosso quadro. Então você percebe que você está mais angustiado, mais estressado, está com medo de sair, né? Tem muitas pessoas que estão relatando que estão com dificuldade de trabalhar, acordam perturbadas, já ficam esperando uma próxima tragédia. Então a gente vai o tempo todo se antecipando a tudo isso e isso causa uma sensação muito desconfortável, né? Eu costumo dizer que é como quando a mulher está grávida, né? Ela passa a olhar essa representação da gravidez a todo momento, né? Então, a toda hora ela vê uma mulher grávida e aí ela percebe uma outra. Não é que apareceram mais mulheres grávidas, é que o foco dela e a prioridade da visão daquilo que ela está vivendo é a gravidez. Então, é natural que o estímulo que ela vai o tempo todo reconhecer é esse. As mulheres são as mesmas, mas ela passa a olhar mais focada para essas mulheres porque ela está vivendo essa sensação, né? Como quem troca de carro, a pessoa começa a ver aquela marca daquele carro o tempo todo nas ruas. Aquele carro já existia, né? Mas mudou a prioridade da pessoa. Com o trauma é a mesma coisa, né? A gente começa a ficar o tempo todo só olhando tragédias, notícias ruins ou situações que vão acontecendo que vai muito mais nos abalando do que nos ajudando. E o que a gente pode fazer para diminuir um pouco toda essa sensação negativa? É olhar o outro lado, olhar o lado mais cor-de-rosa, as conquistas, olhar coisas positivas e não ficar tanto nessa nuvem aí da tragédia. É óbvio que a tragédia existe, existiu e vai continuar existindo, mas a gente não pode ficar vivendo e ficar esmagado por essa tragédia, porque a nossa fé abala, a nossa esperança abala também. É como se a gente fosse sequestrado no nosso bem-estar, né? Eu coloco ele e acuo ele, deixo ele lá coadinho no canto. E aí o tempo todo eu vou tendo que lidar com essa coisa que eu não sei bem o que é, essa angústia, esse desconforto.
Então a tragédia está ali, a gente olha, a gente tem empatia, mas a gente tem que trazer um significado diferente dela para nós, para que a gente consiga respirar e continuar o nosso caminho. Eu costumo sempre dizer que uma situação de pânico ou uma tragédia ou qualquer coisa, ela sempre tem dois caminhos. Ou você luta ou você foge. Cada um desses caminhos vai ter uma repercussão diferente para você. Se você escolhe lutar, você vai ter que pegar suas ferramentas para poder lidar com aquela situação e enfrentá-la. E está disposto a reconhecer e validar as consequências. Se você resolve fugir, você vai ter que descobrir como é que você vai se proteger. Então, numa situação de pânico, o nosso cérebro ele vai ter que ter essas duas rotas. Ou eu vou lá e luto, ou eu fujo. E existem situações que nenhuma desses dois cenários estão disponíveis, como no caso da tragédia. Se a gente pegar o jornalista que faleceu, o que ele podia fazer ali? Não tinha muita opção. E é aí que nos assusta a possibilidade da gente se ver completamente sem ação frente a uma tragédia, sem ter a possibilidade de fazer nada. Eu acho que é importante dizer que o luto é uma reação normal. É esperado que a gente viva esse luto coletivo. Não tem como eu passar completamente isento a tudo isso que está acontecendo. O luto ele faz parte, só que o luto ele vai ter um limite. E quando a gente percebe que ou nós estamos vivendo isso, ou pessoas próximas, talvez é hora de procurar uma ajuda. Perceber que talvez essa pessoa precise de um suporte diferente, um grupo de apoio, uma psicoterapia, alguma coisa que vai ajudar a aplacar essa angústia que a pessoa está vivendo. Porque às vezes sozinha a única coisa que ela consegue fazer é se afundar cada vez mais no medo, na angústia, no pânico, nesse transtorno aí de estresse pós-traumático que a gente chama, de não saber o que fazer nas situações. E essa pessoa vai se fechando e vai se fechando e vai cada vez mais se ausentando das suas responsabilidades, da sua rotina. E isso não é positivo. Tá bom, pessoal? Então vamos perceber, vamos nos perceber, vamos ficar atentos às pessoas que estão ao nosso redor para verificar se elas estão precisando de ajuda, conversar, ter muita paciência e que vocês tenham aí uma semana muito abençoada, tá bom? Eu vejo vocês na semana que vem no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!